pelo mundo, mas, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe apareceu em Azoto e, ao passar, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amados e queridos irmãos, a Bíblia vai nos falar que depois da perseguição de um homem chamado Saulo de Tarso, a Bíblia diz que a igreja se dispersa e fica em Jerusalém apenas os 12 apóstolos do Senhor. A Bíblia diz que Filipe, um dos 12 discípulos de Jesus, também vai. A Bíblia diz que ele vai para a cidade de Samaria e ali ele começa a apregoar a palavra do Senhor. O que me chama a atenção é que nessa altura do campeonato, o cristianismo não era chamado de cristianismo e nem quem era cristão era chamado de cristão. Muito pelo contrário, todo aquele que seguia ao cristianismo era chamado de seguidor do caminho. E o cristianismo era chamado de o caminho. Por que auxiliar? Porque o dono do caminho, um homem que era conhecido como Nazareno, certo dia, em meio a uma multidão, ele ergueu os braços, levantou a voz e disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia! Porque fora de mim não há outro caminho, não sou qualquer caminho, sou o verdadeiro caminho, sou a verdade, porque em mim não há mentira, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que seja vida, operando eu, quem impedirá? Eu sou a vida, porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, é obrigado a voltar à vida. Se assim, Filipe e os discípulos não precisavam oferecer chave de carro, chave de apartamento para pregar, eles apenas abriam a boca e proclamavam: Eita, ô glória! Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é a vida. Auxiliar, se eles pregavam dessa forma, então quase ninguém se convertia. A Bíblia diz que mais ou menos cerca de 6 a 10 mil pessoas dobraram o joelho e confessaram: Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é a vida. Até feiticeiro, até macumbeiro jogou o livro de magia para trás e Glória a disse: Jesus Cristo é o Deus! caminho, Jesus Cristo é a verdade e Ele é a vida. Aleluia! O que me chama a atenção é que hoje em dia é penoso pensar que hoje em dia para alegrar a multidão basta, aleluia, até muitas profecias, para alegrar a multidão basta oferecer chave de carro, chave de apartamento, mas quem era seguidor do caminho não precisava disso. Apenas abria a boca e dizia: Jesus cura, Ele sara, Ele liberta, Ele batiza, Ele transforma. Hoje em dia para alegrar a multidão basta, aleluia, você revelar uma chave de revelação, basta ter uma multidão, muito barulho, muito movimento, mas quem era seguidor do caminho, aleluia, dobrava o joelho e começava a suplicar. E ali, aleluia, pelo mover do Espírito soprava um vento bem impetuoso nos 4 cantos da casa, assoprava sobre aquele lugar e aquela casa era tomada pela presença do Senhor. Aleluia. Essa noite eu não quero falar somente para crente normal, eu quero falar para quem é seguidor do caminho. Aleluia, meu Se você é Deus! seguidor do caminho, eu tenho que te afirmar, eu tenho que te avisar: você corre um grande risco nessa noite, mas corre um grande risco de ser impactado pela presença do Senhor que já se faz presente aqui nessa noite. Só corre esse risco quem é seguidor do caminho. Não se considera perca tempo, comece a abrir a sua boca, comece a louvar, comece a exaltar. Aleluia, Deus! Se faz presente aqui nessa noite. Eu creio, Pai. Começa a pregar. Quando o Filipe começa a pregar o Evangelho, a Bíblia diz que quase toda a Samaria dobra o joelho e começa a confessar Jesus Cristo. Imagine comigo um pouquinho, use um pouquinho da sua imaginação. Em Samaria a cumprimentação já mudou. Em Samaria o mover ali do Espírito Santo chegou naquele lugar. É o movimento, aleluia, da presença do Senhor. Creio, Senhor. Imagine comigo, em Samaria não se cumprimentava mais com bom dia, com boa tarde, nem com boa noite. A cumprimentação de Samaria agora era a paz do Senhor. Eita, ô glória! Eu creio, Jesus. Você na vida, o vendedor olhava para você e dizia: a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando você Glória, dizia: hoje tudo vai ser na casa de fulano e tal, porque isso é o Pentecostal, é a presença do Senhor Jesus Cristo que está aqui nessa noite. Aleluia! Mover a tua vida, que faz aquilo
em Samaria, agora se encontra no deserto. Fica tranquilo, porque tem propósito da parte do Senhor na tua vida. No deserto